psicológico. Pronuncie as grandes verdades e todos os exércitos do infinito virão em seu auxílio. Quando toma esta decisão em sua mente, você aumenta o poder de seu país. Há uma guerra de ideias na mente. Ganhe esta guerra em sua própria mente e atinja o estado de paz e descanso em Deus. Agora não existe guerra em sua mente, portanto, nenhum caos no exterior. Deixe que Deus se eleve em você para dispersar e aniquilar todas as ideias que mentem sobre o conceito de Deus ou da verdade. Salmo 13, o versículo 1. Das profundezas clamo ao Senhor. Versículo 3. Se prestar atenção às iniquidades, Senhor, quem escapará? Das profundezas significa das profundezas do desespero, abatimento ou depressão. Invoque o Pai dentro de si, e solicite que o amor divino preencha sua alma e que seu rio de paz continue fluindo através de você, curando, acalmando e restaurando sua alma. A resposta virá com o desenlace e a libertação. O Espírito Infinito, ou a mente divina, não presta atenção às iniquidades. Não guarda ressentimentos e nunca age de maneira vingativa. Nunca pune. Ele está fora do tempo, do espaço e da idade. O Espírito, Deus, ou o princípio da vida não guarda rancor, assim como nenhum outro princípio, o da eletricidade, por exemplo. Muda seus pensamentos atuais e continue mudando-os, e seu futuro será seu pensamento presente habitual tornado manifestação. Versículo 6. Minha alma tem esperança no Senhor mais do que aqueles que esperam pelo amanhecer. Repito, mais do que aqueles que esperam pelo amanhecer. O amanhecer sempre chega. Em outras palavras, não há dúvida em sua mente de que Deus responderá. A mãe que cuida do filho com febre alta quando todos os remédios falham no tratamento começa a rezar com a maior fé, confiança e convicção na resposta da presença infinita e benéfica, mais do que aqueles que esperam pelo amanhecer. Ela sabe que ele nunca falha. Salmo 131, versículo 1. Senhor, meu coração não é arrogante, nem altivo meu olhar. Também não me preocupo com assuntos importantes, ou coisas que estão fora do meu alcance. O único comentário sobre este salmo é que sua mente deve ser aberta, receptiva e disposta ao aprendizado. Nada mais se coloca no copo já cheio ou na mente fechada. Sua mente deve ser como um paraquedas. Só tem utilidade quando está aberto. Tolerem as criancinhas, e não as proíbam de vir a mim, pois delas é o reino do céu. Mateus 19:14. Salmo 132, versículo 9. Faça vestir de justiça seus sacerdotes, e cantar de alegria seus santos. Você é um sacerdote porque atua sempre como mediador entre o invisível e o visível, e sua mente está vestida de justiça quando você pensa certo, sente de maneira correta e age certo. Ao rezar, você se veste com os paramentos ou a disposição da fé, confiança e esperança. Esta atitude mental se transmuda em saúde, riqueza, paz e abundância. O santo é qualquer pessoa dedicada e consagrada às verdades de Deus, e que experimenta a alegria de viver gloriosamente. Versículo 15. Abençoarei seu celeiro com a fartura. Satisfarei o pobre com pão. O pobre é aquele pobre na fé, confiança, amor e boa vontade, que não conhece as leis da mente e o caminho do espírito. Aqueles que têm fome e sede de totalidade na vida serão alimentados com o pão da paz, harmonia, diretrizes, amor e paz interior. Ninguém pode viver sem este pão. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Salmo 133, versículo 1. Veja como é bom e agradável viverem os irmãos em unidade. A união faz a força. União significa o sentido de unidade e alinhamento com o infinito. E quando honramos e exaltamos a divindade dentro de nós mesmos, automaticamente exaltamos e honramos a divindade nos outros. A unidade e boa vontade podem prevalecer em seu lar, seu trabalho, e em todos os aspectos de sua vida, conscientizando-se de que o Espírito em você se comunica com o Espírito de todos aqueles que estão em seu lar, seu trabalho e seus amigos, e o resultado será harmonia, paz, amor e compreensão. Versículo 2. É como a unção preciosa na cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e penetra por suas vestes. A habitação consciente na presença de Deus fará com que seu intelecto seja ungido pela sabedoria de Deus, e você será inspirado do mais alto. A barba significa pensamentos espirituais, e Arão é sua mente consciente. Quando você pensa no bem, o bem acontece.
A emoção acontece com o pensamento. Se continuar com seu pensamento espiritual, você vai gerar uma incomparável disposição para a fé, confiança e boa vontade para todos que o cercam. Aos poucos, você se vestirá com os ornamentos da majestade e da glória, e revelará cada vez mais a sua divindade. Salmo 134 versículo 2. Levantem as mãos no templo, e bendigam o Senhor. Com as mãos, você molda, modela, dá forma e cria. As mãos simbolizam o poder de Deus e nossa capacidade de utilizá-lo. O templo mencionado é sua profundidade subjetiva, onde subsistem a presença e poder de Deus. Quando exalta o poder do infinito dentro de você, e se conscientiza de que com Deus tudo é possível, então está, em linguagem figurativa, levantando as mãos. Salmo 135 versículo 15. Os ídolos dos infiéis são prata e ouro, trabalho das mãos dos homens. Os infiéis, como já foi explicado, não são pessoas, mas os pensamentos negativos e superstições de sua mente. Você não deve ter imagens de Deus, como os ídolos ou estátuas para serem venerados, sejam de prata, ouro, bronze, ou qualquer metal precioso. As imagens são formadas por quadros mentais. A ideia de que Deus é um rei está em um lugar chamado céu apenas fixa esta imagem mental nas pessoas, e milhões em todo o mundo crescem acreditando nisso, e adoram essa imagem em lugar do verdadeiro Deus, que é o Espírito vivo onipotente em cada pessoa. Versículo 20. Bendiga o Senhor, ó casa de Levi, vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Levi significa a faculdade do amor divino. O amor é a força de união e unidade da mente divina. Bendizer a casa de Levi revela um grande desenvolvimento espiritual, uma elevada capacidade de amar em nossa consciência. Salmo 136 versículo 1. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois sua misericórdia permanece para sempre. A tônica deste salmo é a misericórdia de Deus, e trata-se de uma elaboração do Salmo 1 Deus de misericórdia é o extremo oposto da concepção de Deus que o considera como sendo o Deus da vingança. O Deus do amor é o verdadeiro ideal de Deus. Deus é amor ilimitado e não pode produzir nada contra o amor. Salmo 137 versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, lá nos sentamos, sim, e choramos, lembrando-nos de Sião. Versículo 2. Penduramos nossas harpas nos salgueiros que lá havia. Versículo 3. Pois os que nos levaram cativos exigiam cânticos, e os nossos opressores exigiam alegria, dizendo: cantem um dos cânticos de Sião. O salmista fala aqui de abatimento, tristeza e depressão. Lembre-se do velho provérbio chinês que diz: você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode evitar que faça um ninho em seus cabelos. Ao receber a notícia de tragédia ou morte de um ente querido, só se você se permitir que terá pensamentos de tristeza ou cairá em estado de depressão. Você pode rejeitar os pensamentos de tristeza ou desespero e abençoar o ente querido que faleceu, afirmando: ele, ou ela, está vivo com a vida de Deus, e eu irradio amor, paz, alegria e boa vontade para com ele, ou ela. Esta é a bênção de outra pessoa e evita que os pássaros da tristeza façam um ninho em seus cabelos. Encare de frente qualquer sugestão de tristeza, desalento e desespero e analise-a. Pergunte a si mesmo: devo abrigar em minha mente estes pensamentos negativos e depressivos? Faça com que a resposta seja: não. Babilônia significa em sua mente, quando aceita os pensamentos de limitação, desespero e desalento, que geram emoções negativas, as quais, por sua vez, provocam doenças e profunda depressão. Você então se colocou no cativeiro. Os rios da Babilônia são a mente em sua própria mente. Você experimentará assim a alegria da prece respondida. Versículo 4. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Recentemente, uma criança estava com febre alta e o medicamento prescrito pelo médico não fazia efeito. A temperatura continuava alta e perigosa. Esta é a terra de assunto de aspectos trágicos da vida. O mundo e os jornais têm atração pelos aspectos negativos da vida. Se prestar atenção aos noticiários ou às conversas dos grupos sociais, descobrirá que boa parte dos assuntos são a minha operação ao assuma o posto de governante de sua mente, de modo que o exterior e as falsas crenças do mundo não possam usurpar o lugar legítimo do Espírito Infinito em sua mente.
Quando você permite que a mentalidade massificada, as falsas crenças do mundo e as situações externas usurpem o lugar legítimo do infinito, a doença, carência, limitação e perda ocupam este lugar. Aprenda a depender do Espírito infinito que existe dentro de você. Tenha confiança no Espírito invisível, que criou você e o mundo inteiro, ou se tornará um joguete das crenças, opiniões e superstições da mentalidade massificada e das situações que o rodeiam. Salmo 144 versículo 1. Bendito seja o Senhor minha força, que me ensina a usar as mãos na batalha, e os dados na luta. A inteligência infinita é um grande professor. É toda sabedoria e pode lhe ensinar qualquer coisa. Você pode aprender a lutar boxe ou combater na guerra. Qualquer um pode aprender isto e, como qualquer outro poder, você pode usá-lo de duas maneiras. Ensinar implica conhecer, e o Espírito é o professor que lhe revela tudo o que você precisa saber. Deus sabe e Deus cuida de você, e quando você toma cuidado com as verdades da vida, Deus também cuida de você. Versículo 7. Estenda do alto sua mão, livre-me e liberte-me das águas, da mão dos estrangeiros. O significado esotérico deste versículo é que a água simboliza o aspecto feminino, ou seu subconsciente, e a mão é a mente consciente, ou o princípio masculino. As águas representam a Anima Mundi, que significa a mentalidade do mundo, a mentalidade massificada, a lei comum. Em outras palavras, é a maneira de pensar de 4,5 bilhões de pessoas. Todos nós nos encontramos nesse grande mar psíquico, debatendo-nos contra todo tipo de pensamento e emoção negativa. A Anima Dei, que é a mente de Deus, nos separa da mentalidade massificada, de modo a nos elevarmos acima dela e neutralizá-la com a prece constante. Quando nossa mente consciente habita nas grandes verdades de Deus regularmente, eliminamos os padrões negativos da mentalidade massificada, porque nossa mente consciente está sob controle do subconsciente. Conscientize-se de que o Espírito Infinito é o Criador, o Pai e progenitor de todas as coisas e formas. Seu espírito individual está unido ao grande espírito e é o gerador de suas experiências na vida. Isto lhe dá controle e lhe possibilita seguir seu rumo em paz e harmonia. A maioria dos nossos medos deriva da ignorância e falta de conhecimento. Versículo 1. É ele que concede aos reis salvação, que defende Davi, seu servo, da espada fatal. Existe uma presença invisível chamada Deus dentro de você. Davi significa sua consciência e sua fé em Deus. Davi sempre vence Golias, o medo. A fé vence o medo. O amor expulsa o temor e a aflição. Dependa do seu poder espiritual e será guiado pelos caminhos da alegria e as estradas da paz. Salmo 145 versículo 1. Eu exaltarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei seu nome por todo sempre. Você está em unidade com o infinito, e ao exaltar o seu conceito de Deus e sua autoestima como filho de Deus, descobrirá que todas as coisas boas são acrescentadas à sua vida. Deus é o universal, o homem é o particular, individual. O universal e o particular são duas pontas de uma vara, são dois polos da mesma coisa. Como são unos, sua mente tem poder neste domínio. Por meio do pensamento correto, você pode determinar seu próprio futuro, de acordo com o desejo de seu coração. Quanto maior for seu ideal do Senhor, tanto mais grandioso será o reflexo deste ideal sobre você mesmo. O comentário deste salmo se baseia na verdadeira relação entre a mente individual e o universal, que governa o cosmos e age em escala universal. É a grande lei da ação e reação. Salmo 146 versículo 2. Enquanto eu viver, louvarei o Senhor. Cantarei em louvor do meu Deus enquanto eu existir. Versículo 3. Não deposite sua confiança nos príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. A tônica deste salmo é colocar sua confiança em Deus. Assim você nunca será desapontado. Quando coloca sua dependência ou confiança nos outros, porém, você pode se desapontar, porque sua confiança não está no lugar certo. Deixe que o Espírito vivo seja seu guia, diretor e fiscal. Ao aceitar isto em sua mente, você será observado e protegido em todos os momentos. A única coisa de que você pode ter absoluta certeza é de que Deus é Deus e sua lei é lei, a mesma ontem, hoje e sempre. Deposite sua confiança no lugar certo de agora em diante, e acontecerão maravilhas em sua vida. Salmo 147 versículo 2. O Senhor edifica a Jerusalém, ele reuniu os proscritos de Israel.
Versículo 3. Ele cura os males do coração, e trata de suas feridas. Jerusalém é sua mente em paz. Quando você obtém a paz interior, todas as coisas lhe são dadas por acréscimo. Você passa a saber que não é mais a vítima das circunstâncias e do ambiente. Você pode se elevar acima do seu ambiente e modelar seu próprio destino. Os proscritos de que fala o texto são aqueles que se sentem vítimas do ambiente, governado por seus 5 sentidos. Eles não sabem que tudo aquilo que se agita em suas mentes habitualmente os condiciona e modela o futuro. Milhões de pessoas são governadas por ideias, opiniões e falsas crenças religiosas que tiveram origem há milhares de anos atrás. É por isto que você lê que os mortos ainda ditam normas, ou seja, pensamentos, ideias, crenças e opiniões já mortos, e que são totalmente falsos. Suas ideias, boas ou más, o motivam a tomar determinadas direções, ditando certas ações e reações diante da vida. Se você cresceu entre temores e ansiedades, estes vão ditar sua disposição e humor hoje em dia. Se não forem alterados, vão se tornar autocráticos e ditatoriais para com a sua mente. As máquinas não têm mente, elas agem da maneira como foram programadas. Você não deve permitir que sua mente seja uma máquina, o reator mecânico de seu condicionamento interno. Você tem vontade e opção, é capaz de movimento e ação próprios. Você pode escolher as ideias de Deus e ocupar sua mente com elas. Então encontrar a paz, e os proscritos de sua mente serão derrotados, porque os pensamentos negativos e mesquinhos cedem sempre seu lugar aos pensamentos espirituais mais elevados. A mudança de atitude muda tudo. Muita gente não tem problemas de coração, tem corações problemáticos. O coração é o receptáculo das emoções, e as emoções seguem os pensamentos. Portanto, a prece ideal para qualquer tipo de problema de coração é afirmar com frequência: o amor de Deus preenche minha alma. Em muitos casos, trata-se de obstáculos na mente que o homem tenta suplantar, limites mentais que o incomodam, disputas ocorrendo em sua mente. Isto exaure e debilita sua vitalidade como um todo. Qualquer tipo de disputa mental tira a vitalidade. A resposta é: você pode mudar sua mente, e quando muda sua mente, você muda seu corpo. Esta é a ciência da mente. E aquele que faz os fatos saberá a teoria. Salmo 148 versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou, e foram criados. Este salmo é um cântico de louvor universal ao Senhor, seu Deus. Ele é louvado e adorado como a origem de toda a vida e do mundo inteiro. Versículo 6. Também os estabeleceu para todo sempre. Ele fez a lei que não passará. As formas vão e vêm. O que não tem forma está sempre voltando à forma, e o formado sempre voltando ao que não tem forma. O amor de Deus pelo homem significa o amor da vida para se manifestar. A vida sempre procura um melhor receptáculo para que possa se expressar em níveis mais elevados através de você. Deus tem que pensar no homem, e aquilo que Deus pensa é para todo sempre. Eis porque você é imortal. Quanto mais próximo estiver da origem da vida, com mais abundância viverá. Salmo 149 versículo 1. Louvem o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo, e seu louvor na reunião dos santos. O santo é qualquer pessoa que coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, e se dedica e consagra as verdades eternas. Você louva o Senhor quando exalta os poderes divinos dentro de você e tem consciência das tremendas potencialidades que existem no interior. Você fica alegre, feliz e exultante quando sabe que pode desenterrar o tesouro infinito alojado em seu subconsciente e extrair, na mesma medida, a alegria da prece respondida. Versículo 3. Louvem seu nome na música, cantem louvores a ele com pandeiro e harpa. Cântico e música simbolizam ritmo, ordem, beleza e proporção do espírito operando em você. Quando você toca a música, toca para Deus, e todos os seus movimentos estão de acordo com a lei e ordem divinas. Quando canta, você canta para Deus, com consciência de que Deus canta com majestosa cadência através de você, e sua voz toca a alma dos homens. O mundo inteiro é um cântico a Deus. É um mundo de vibração, densidade, frequências e intensidades. Você canta um cântico novo para Deus quando se expande, se move para diante e expressa cada vez mais sua divindade a cada dia. Versículo 4. Pois o Senhor fica contente com seu povo. Ele embelezará os humildes com a salvação.
O pai se alegra ao ver que o filho contribui para o bem da humanidade e recebe honrarias. Da mesma maneira, em linguagem figurada, podemos dizer que a vida se rejubila com suas próprias projeções, expressando cada vez mais intensamente as qualidades e potencialidades inerentes a todos nós. Os humildes são aqueles que são abertos e receptivos. Eles têm fome e sede de se apropriar cada vez mais da divindade que os formou. Sentem sua união com Deus e sabem que o escudo total de Deus os cerca todo o tempo. Desta forma, obtêm uma vida plena. Salmo 15, o versículo 1. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor em seu templo. Louvem-no no céu que criou com seu poder. Versículo 3. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com lira e harpa. Versículo 6. Todo ser que respira louve o Senhor. Louvem vocês o Senhor. O salmo se encerra com uma aclamação de louvor universal ao poder senhorial, chamado Deus. Uma senhora que morava aqui no mundo do lazer contraiu uma doença degenerativa e estava confinada a uma cadeira de rodas. Ela me contou que começou a afirmar o seguinte: exalto Deus no meio de mim, com poderes para curar-me. Louvo a Deus. Ele me cura agora. Seu louvor não mudou Deus, pois Deus é imutável, mas sua fé e devoção e a reiteração da mesma prece elevaram sua mente e coração ao nível de aceitação. Obteve uma cura magnífica e hoje caminha para onde quer, cheia de vigor e vitalidade. Ela repetiu esta prece por uns 15 ou 2 minutos de cada vez, muitas vezes ao dia. Trazia-a nos lábios quase todo o tempo. Uma noite, em sonhos, apareceu-lhe um homem. Tinha a aparência de um sábio. No sonho, ele disse a ela: você está curada. Levante-se e ande. Ela acordou, estupefata, levantou-se e andou. E descobriu a grande verdade: todo ser que respira louve o Senhor. Salmo 15, 6. Creio que uma prece adequada para concluir os salmos é a história do santo. O santo há muito, muito tempo atrás, vivia um santo homem tão bom que os anjos, assombrados, vieram do céu só para ver como alguém conseguia ser tão piedoso. Ele simplesmente levava sua ida, irradiando amor como as estrelas difundem a luz e as flores, perfume, sem mesmo se darem conta disto. 2 palavras dominavam seus dias: ele dava, e perdoava. Apesar de tudo, estas palavras nunca saíram de seus lábios. Elas se expressavam em seu sorriso pronto, em sua bondade, amor e boa vontade. Os anjos disseram a Deus: ah, Senhor, conceda-lhe o dom dos milagres. Deus replicou: de acordo, perguntem o que ele deseja. O que você deseja, então? Gritaram os anjos. O que eu posso querer? Perguntou o santo homem sorrindo. Que Deus me dê sua graça, e com isto não terei tudo. Os anjos insistiram. Você tem que pedir um milagre, ou o obrigaremos a aceitar qualquer um. Muito bem, disse o santo homem, que eu faça o bem em grande quantidade, sem nunca sabê-lo. Os anjos ficaram perplexos. Reuniram-se em conselho e chegaram à seguinte conclusão: toda vez que a sombra do santo estivesse atrás dele, ou do seu lado, de modo que ele não a visse, teria o poder de curar doenças, aliviar a dor, consolar a tristeza. E assim aconteceu. Quando o santo passava, sua sombra no chão, a seu lado ou atrás dele, tornava verdejantes os solos áridos, fazia florescer plantas murchas, trazia água fresca ao leito seco dos rios, novas cores ao rosto pálido das crianças, e alegria ao coração das mães. O santo simplesmente levava sua vida, transbordando amor, como as estrelas difundem a luz e as flores, perfume, sem mesmo se darem conta disto. E o povo, respeitando sua humildade, seguia-o em silêncio, sem nunca falar de seus milagres. Pouco a pouco, chegaram até a esquecer seu nome, e chamavam-no apenas o santo.